O tema do PB1 de hoje é cana-de-açúcar, matéria-prima de diversos produtos que todos têm em casa, né? Açúcar em seus mais variados tipos, né? O refinado, o mascavo, o demerara. Todo mundo tem aquela rapadura, o melaço, a cana, aquele aguardente. Então, para saber um pouco mais sobre esse cultivo no nosso estado, hoje nós vamos conversar com a Adriana Martins e o Erickson Belo, que são pesquisadores do APL da cana-de-açúcar do Programa Paraíba Produtiva. Então, eu convido vocês a saber um pouco mais, né, na nossa conversa de hoje, sobre essa cultura que coloca a Paraíba como sendo o terceiro maior produtor do Nordeste. Então, sejam todos bem-vindos ao PB1 de hoje. Fica com a gente. Adriana e Erickson, somos o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste. Explica para a gente o que esse indicador nos conta sobre o APL da cana-de-açúcar. A gente observando, né, o diagnóstico que a gente vem fazendo, né, a gente observa que desde a safra 2019-2020, que diante da área colhida, né, vem crescendo devido ao crescimento de cultivares que os produtores vêm desenvolvendo. Então, hoje em dia, a área colhida de 2019-2020 era de 97.751 hectares, né? Hoje, na safra 2021, né, de acordo com o IBGE, a gente observa que era 101.363 hectares, né? Então, diante disso, diante das decorrências de melhorias, né, as condições climáticas, as boas perspectivas de mercado, né, a gente observa aí um aumento de 3.000 hectares, aproximadamente, né, com uma variação de 3,56% de aumento. Sem dizer também a importância em si da cana-de-açúcar pela quantidade de produtos, né, que se obtém através da cana-de-açúcar, né. Então, isso atrai também, né, os olhos do agricultor em relação ao retorno que ele vai ter ao produzir esse material, como, né, já foi mencionado no início da nossa conversa, a questão do próprio açúcar, né, ele nas suas várias formas, né, mas desde a questão in natura, né, o famoso caldo de cana, né, quem não gosta de ir na feira e tomar um caldo de cana, né, Um pastelzinho. um pastelzinho, né, também tem isso. E por essa gama, né, da questão da rapadura, o próprio melaço, né, a questão também de se poder utilizar em outras fontes, né, o próprio biocombustível também que se fala muito, né. Então, essa importância da cultura, por ela ter essa gama de produtos que podem ser comercializados, também atrai, né, cada vez mais agricultores atrás dessas cultivares. Então, foi possível identificar, por exemplo, se o APL da cana-de-açúcar aqui é feito de pequenos, grandes, médios produtores, vocês têm já esse perfil finalizado? Bom, nas nossas conversas e pesquisas também, né, uma das informações que foram nos passadas, né, é que há esse perfil, né, desde o grande produtor, né, até o pequeno produtor, né, onde vai se enquadrar ali a questão do micro produtor, que é a agricultura familiar, né, que tem a plantação em torno até de 1.000 toneladas, né, e isso representa 67%. Né? Então, a agricultura familiar ela tem uma grande partida dela, né? Parte muita coisa da agricultura familiar, porque quando a gente fala em cana-de-açúcar, muitas vezes o que se pensa? No agronegócio, né? Como assim trabalhar com APL de cana-de-açúcar? Vocês vão só trabalhar com agronegócio, só com pessoal que tem grandes propriedades. E a gente
no momento que vai conversar, né, vai ver essas informações de perto, a gente vê que não é bem essa informação, não, né? Tudo que se tem parte da agricultura familiar. Ok. Então, Érico, eu te pergunto, já é possível fazer uma divisão territorial quando o assunto é derivados da cana-de-açúcar? Sim, quais municípios se destacam nessa produção, por exemplo, de cachaça, na produção da rapadura, do melaço? Existe uma divisão ou todo mundo produz tudo com relação a derivados? Sim, né, claro, existe uma divisão territorial. A gente observando aí esse mundão aí do estado da Paraíba, né, vamos falar assim, de acordo com o IBGE, né, no tocante, dentro do aspecto econômico, do aspecto político, a gente observa a mata, a mata paraibana, né, a agreste paraibana, Borborema, Sertão. Então, percorrendo desde a mata paraibana até o Alto Sertão, a gente observa, por exemplo, a mata paraibana, a gente observa que a grande maior parte se vem da produção do cultivo da cana-de-açúcar. Ah, mas tem cachaça? Tem cachaça. Né? Tem cultivo de engenhos, tem seus engenhos. Em alguns municípios, a gente observa um engenho, 2 engenhos no máximo. Né? Então veja que a maior quantidade da mata paraibana é o cultivo onde o agricultor familiar entrega a sua produção às agroindústrias. Né? E indo para o agreste, já é um pouco diferente. Né? A gente vai para o agreste paraibano, a gente observa o quê? Já a produção da cachaça, junto com alguns estabelecimentos, né? Não são poucos, mas são alguns 7 estabelecimentos no agreste que produzem a rapadura. E a maior quantidade do agreste é a fabricação da cachaça. Né? Então a gente observa que, indo lá para o sertão, né? No sertão a gente já observa que, dentro do cultivo da cana-de-açúcar, a gente observa a maior quantidade de engenhos, estabelecimentos que fabricam a rapadura. Então, observa aí essa divisão territorial, onde a gente observa que na Mata Paraibana é o cultivo da cana-de-açúcar, mas entregando sua produção, com poucos engenhos de cachaça. Já no agreste, uma maior quantidade de estabelecimentos com produção de fabricação de cachaça, né? E no sertão a rapadura. Então, a gente também vê que os municípios que mais se destacam em relação à cachaça, né, é o agreste, principalmente Areia. Areia, a gente vê que são, de acordo com o IBGE, né, que foi o diagnóstico, são 14 estabelecimentos. Né, mas registrados, realmente, a gente observa que, registrados no mapa, são 14 estabelecimentos que a gente pesquisou, né, e dentro disso, no segundo lugar, a gente vê a Lagoa Grande, a Lagoa Novas, né, que também tem estabelecimentos que produzem, né, a cachaça. A gente vai também, veja que cada território, a gente observa, por exemplo, vai para o lado do sertão, uma quantidade imensa, né, de estabelecimento que faz rapadura. Né. Um dos destaques dos municípios é Conceição e Cajazeiras. Né? Conceição e Cajazeiras, de acordo com o IBGE, são municípios que têm outros estabelecimentos que produzem, né, a sua rapadura. Né? Outro ponto importante, voltando para o agreste, Areia. A Areia se tem o quê? 7 estabelecimentos que produzem rapadura. Né? E diante da pergunta da parte de biocombustível, né, a gente observa também a parte litorânea, né, que é a parte onde a agricultura familiar entrega a sua produção, e um dos destaques de município em rendimento de cultivo de cana-de-açúcar é Juripiranga, Pedra de Fogo. Mas no destaque maior é Cruz do Espírito Santo, que vem em terceiro lugar, né, onde a gente observa que é um município com uma quantidade de estabelecimentos grande, mas 92 estabelecimentos cultivam cana-de-açúcar. Né? Então, diante disso, a gente vê essa imensidão do cultivo, desde a parte litorânea até o sertão. Entendi. Então, a gente tem, digamos, o litoral mais como produtor de matéria-prima, né? Essa região da Mata Paraibana. Aí, quando sai agreste, as nossas famosas cachaças de areia, cachaças do brejo, e a rapadura que vem do sertão. Do sertão. Então, a gente pode fazer essa
é certo a gente fazer com confiança essa classificação por esses dados iniciais. Certo, Adriana, a gente que já conhece algumas essas identificações, mas tem algum carro-chefe a nossa produção? A cana-de-açúcar, pelos indicadores que vocês estão nesse diagnóstico, ela é realmente uma produção voltada, por exemplo, que a gente pode taxar, digamos, voltada para a cachaça, ou voltada para a rapadura, ou voltada apenas para a produção de matéria-prima, no caso só para o plantio? A gente pode classificar como tem um maior destaque? Na agricultura familiar é arriscado a gente falar que tem um destaque, né? Porque, assim, a cana-de-açúcar, ela está distribuída, a produção dela ao longo de toda a Paraíba, né? Então, cada região, ela tem uma característica própria em relação para que aquela cana-de-açúcar está sendo produzida, né? Para que ela está sendo plantada. Então, vai variar de região para região, né? Como o Edson estava comentando. Então, nós vamos ter, desde as regiões que vão trabalhar mais com a rapadura, né? Aquela que vai se dedicar mais para a cachaça, mas a gama de produtos é muito vasta, né? Então, a gente não pode dizer assim, não, a cana-de-açúcar é específico para a produção só de matéria-prima, ela é específico para a rapadura, vai depender muito de qual território que eu estou falando, né? Em que parte da Paraíba que eu estou falando. Porque os produtos que são mencionados pelos próprios agricultores, eles utilizam desde a rapadura, como também da forragem para alimentação animal. Então, muitas vezes, o que acontece? Eles plantam aquele produto, né, a cana-de-açúcar, pensando muitas vezes em fazer a rapadura. Mas quando eles veem que aquela não vai ser aquela demanda, que eles não vão conseguir ter a comercialização daquele produto, aí eles já mudam, né, a estratégia. E aí muitas vezes eles vão para quê? Para a ração animal, para a alimentação animal, né? Então a gente não tem como dizer se a Paraíba tem como carro-chefe tal. Não, são por regiões, né? Porque eles usam para forragem, para alimentação animal, eles usam realmente para produção, para entrega para alguns engenhos, né? Então, em relação à agricultura familiar, é arriscado a gente dizer nesse momento, né, qual seria o nosso carro-chefe. Então, isso pode ser um ponto positivo, né? Com certeza. Porque são estratégias. Dependendo da sua produção, você tem como adaptar aquela produção para diversos tipos de produtos. Tem algumas regiões que já são características, né? Como falou em município de Areia, o pessoal já pensa na questão da cachaça, né? Mas também tem produção de rapadura, né? Quando se fala no sertão, o sertão, ele é conhecido também com a produção da rapadura, mas depende muito da demanda que eles vão ter. Então, eles ficam na questão de rapadura e muitas vezes da ração animal também. Então, é arriscado a gente dizer isso, mas ao mesmo tempo é interessante porque mostra, né, a importância da cana-de-açúcar no estado como um todo, porque você pode produzir N produtos a partir de uma única matéria-prima. Então, muito bacana. Então, Erickson, em dezembro nós tivemos o seminário, né, do APL, da cana-de-açúcar, que reuniu produtores, pesquisadores, agentes governamentais, extensionistas. Então, dessas conversas, desse diálogo com esse pessoal que planta, que estuda, que está ali com o produtor, nas falas deles já há um indicativo dos desafios que esse APL tem com relação à comercialização, com relação a técnicas de plantio, de adaptação de produtos, enfim. Quais os desafios que que vocês conseguiram selecionar dessas falas que poderia mensurar aqui como os grandes desafios que o APL tem hoje, ou pelo menos aqueles que está sendo indicado por esses diversos atores? Bom, observando, né, diante de todo o processo de diagnóstico, um destaque maior a gente vai dar uma observação ao pessoal da rapadura. Por quê? Diante da dificuldade que ele vem sentindo, né, da comercialização do seu produto, né, a rapadura, assim, ela falta uma padronização. Por quê? Que diante quando está sendo comercializado, né, dentro do mercado informal, que a gente chama por atravessadores,
né? O atravessador ele entra lá de uma forma, né, comprando o seu produto assim, no preço baixíssimo, né, e o agricultor sofre muito com isso. Então, o destaque maior é essa situação da padronização da rapadura, né, dentro do mercado formal, sendo que ele pode vender sua rapadura diretamente ao setor varejista, diretamente ao seu cliente, não ao atravessador, né? Então, com isso, a gente observa que observamos que dentro do destaque foi essa parte do setor da comercialização, né, onde eles começam a fabricar, né, esta rapadura e dali vende para atravessadores. O atravessador assim, leva o lucro maior do seu produto, do produtor, né? Então, assim, diante da observação que a gente teve, foi essa parte do atravessador diante da venda, né, da rapadura. Certo. Então, uma estratégia seria estar pelo caminho das políticas públicas para que se criem projetos de selo, de regulamentação. Como vocês poderiam explicar um pouco melhor como sair desse... Existe já algumas estratégias postas aí que possa ajudar esse agricultor familiar que quer produzir e legalizar, seria legalizar o seu produto, um selo especial para a rapadura, para que ele possa ganhar novos mercados? Explica um pouco mais para a gente. É que a gente observa assim, o pessoal, por exemplo, da cachaça, eles têm um registro no mapa, né? E aí eles saem com tudo direitinho, selo, tudo organizadinho, né? Garrafinha, tudo bonitinho. Já o pessoal da rapadura, né, eles têm essa dificuldade de conseguir esse registro e muitas vezes de até conseguir o produto na qualidade que é exigida, né? Por condições precárias muitas vezes, né? E por falta também do treinamento, né, de como produzir esse material, né, como refinar, né, tornar o produto, como eles chamam, né, a palavrinha gourmet, né? Então, esses são algumas queixas que a gente ouve, né, que eles têm dito que muitas vezes eles não conseguem sair daquele mercadinho, daquela venda que eles têm ali no bairro e adiante, porque não tem, né, esse reconhecimento desse produto, né? Então, ver como a gente consegue fazer isso, quais são os parceiros, né, que a gente pode encontrar, né, para nos ajudar a contribuir com esse agricultor familiar, né? Porque, como eu mencionei, muitas vezes eles têm a intenção de estar moendo, né, para fazer a rapadura. Mas aí, como eles não têm comprador, ou o preço que vão lhe dar é muito baixo, eles preferem pegar aquela produção deles e vender como ração animal, da ração animal, porque de toda essa questão mais burocrática, né, que muitas vezes eles não têm conhecimento e acabam produzindo de uma maneira que fica sendo só para aquela comunidade. Então, a questão é ir atrás de possíveis parceiros que possam vir a contribuir, né? Há alguns casos já que eles estão entrando em contato com o próprio SEBRAE, né, para eles ajudarem nesse sentido, né? A universidade também, em alguns casos, está auxiliando também a refinar esse produto, né? Mas o que eles veem, assim, que às vezes é mais fácil eles passarem para um terceiro, que às vezes tira da própria Paraíba e leva para um outro estado, e lá acaba usando, né, desse material, dizendo que é daquele estado, né? E o estado da Paraíba acaba perdendo essa informação, essa importância. Então, é escutar e conseguir formar parcerias, né, para que esse agricultor que quer trazer o seu produto para o mercado, ele consiga ter sucesso para isso. Entendi. Então, mais ou menos, esse seria um próximo passo das atividades do projeto de vocês, da pesquisa de vocês, finalizar essa etapa de diagnóstico? A gente vai ter que traçar o perfil, né, desses agricultores, né? Então, devem traçar um perfil tecnológico e de inovação, né, para trabalhar juntamente com esses agricultores, né? Ver experiências que deram certos, seja os dentro da própria Paraíba ou alguns outros estados vizinhos, né?
e conseguir, então, trabalhar com esses agricultores essas experiências, né? A gente não precisa, assim, ir muito longe, né? No caso do Sertão, há um município que tem já um grupo que tenta trabalhar com isso, né? Eles só estão lutando pela questão de certificação, né? De conseguir refinar o produto. Então, é possível, né? É aquela coisa de você mostrar que está dando certo, né? Você mostrar para o agricultor que é possível que aquilo vai dar certo. Então, isso é um dos próximos passos nossos em relação a isso, né? Ouvir mais também, né? Para a gente conseguir pontuar. Não só, a gente não pode dizer que a gente vai trabalhar só com a rapadura, que não é isso. É o que chegou para a gente nesse momento de informação foi muito essa demanda em relação a esse produto. Mas a gente está levando em consideração todos os agricultores familiares. Não é só quem está trabalhando com a rapadura, não. Né? Foi o primeiro contato, o primeiro retorno que nós tivemos em relação a agricultores familiares que trabalham com a cana-de-açúcar, foi essa a demanda, né? E tentar também fazer um plano, né, nessa questão de um plano de planejamento, né, desses produtos, né, para que ele não fique somente nesse projeto, né, mas sim para que ele dê continuidade, né, que a gente seja só a pontinha, né, que vai fazer com que esse APL ele tenha continuidade e seja valorizado, né, dentro da agricultura familiar. Para isso também a gente precisa localizar também esses agricultores familiares, né, porque as informações que a gente tem são informações mais oficiais, levando sempre em consideração o que o IBGE nos mostra, alguns contatos que a gente conseguiu ter, né, com alguns agricultores por conhecimento ou por alguma indicação de algum parceiro, mas a gente tem essa dificuldade de saber exatamente onde eles estão, quantos eles são, né, também, né, e quais realmente são os produtos. Daqui a pouco tem mais produtos, daqui a pouco tem alguns engenhos que estão tendo sucesso e que podem ser essas experiências exitosas, né, para fazer com que esses agricultores familiares consigam viver bem dessa produção. Que ela não seja somente uma alternativa, né? Uma renda extra. Uma renda extra, mas sim que eles consigam viver dela, ver que realmente é possível ter uma vida digna trabalhando com essa cultura. Certo. Então, o agricultor familiar que nos escuta, que assiste esse podcast, como ele pode localizar vocês para saber mais, para participar, para conversar, para ouvir vocês e também para falar sobre as experiências deles? Então, como eles localizam vocês? Onde encontrar a Adriana e o Erickson? Como é que eles podem localizar vocês para participar também dessa pesquisa? Bom, tanto eu e o Erickson, a gente fica no Polo de João Pessoa, na Secretaria da Agricultura Familiar, né, e Desenvolvimento Semiárido, que fica no bairro dos Estados. Então, lá eles conseguem entrar em contato com a gente, também através dos nossos e-mails, né, o meu é adriana.martins@ceafd.gov.br. Eu acho que tem um PB aí, se não estiver enganado. Né? Isso, adriana.martins@ceafds, que é a sigla para Secretaria Estadual da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, .pb.gov.br. E o do Erickson, vou aproveitar agora para falar também o e-mail dele, Erickson, com k.ataide@ceafds.pb.gov.br. E também através do Instagram, né, do Paraíba Produtiva, né, lá pode entrar em contato que a gente responde com certeza. E gostaríamos muito que esses agricultores realmente entrassem em contato com a gente, para a gente poder localizar as regiões onde tem essa demanda, da que a gente possa ir conversar, escutar eles, né, e juntos construirmos, né, uma PL da cana-de-açúcar forte. Certo. Algo mais a acrescentar, Erickson? É um prazer, né, neste momento enriquecedor estar
aqui conversando nesse podcast. Certo. Então, nós agradecemos a presença de vocês, né, da Adriana e do Erickson, e o PB1 vai ficando por aqui. Então, continuo pedindo a colaboração de vocês para compartilhar esse podcast com os agricultores, com os colegas, para que mais pessoas, mais produtores, mais interessados no tema possam entrar em contato com a gente, entrar em contato com o pessoal dos APLs, para que a gente possa dar continuidade e avançar aí pela Paraíba. O podcast vai ficando por aqui e eu agradeço por vocês terem ficado. Até mais!